Senhor Deus, te louvamos, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que não somos capazes sem o Senhor. O Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro da nossa semana e eu oro para que essa semana seja uma semana em comum, para que possamos ver o Teu poder sobre as nossas vidas, trazendo cura, restauração, trazendo, ó Deus, condições financeiras favoráveis, milagres estejam sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meu bem, que Deus abençoe muito a tua semana, que seja uma semana incrível, que você viva os milagres de Deus nessa semana, que a gente possa ativar hoje a nossa fé, sabendo que Deus tem o melhor para nós, sabendo que essa semana vai ser a melhor semana da nossa vida até hoje. Quem crê diz amém. Mas já espalhou amor. Se você não sabe, todo mundo que entra aqui no clube, ela já chegando, colocando café, falando bom dia, mandando coração e espalhando amor. Espalhando essa mensagem para outras mulheres que precisam ouvir de Deus, para outras mulheres que precisam se encher de Deus neste momento. Cabe a mim e a você, sabe? Cabe a mim e a você. Deus tem sido tão bom conosco, gente. Se não fosse Deus, como diz este louvor, se não fosse Deus, o que nós seríamos? Nós não estaríamos aqui, nós não viveríamos o que nós vivemos. Se nós temos alimento na nossa mesa todos os dias, é por causa do Senhor. E sim, outras mulheres precisam ouvir o que Deus tem para elas. E eu e você, nós somos esse canal. Então aperta aqui o aviãozinho, chama outras mulheres, encaminha aí para 5, 10 amigas para estar aqui conosco. Amém? Vamos começar. Ai, Jesus, eu tô achando que não está bom isso aqui. Vamos começar, minha gente. Esse final de semana, eu fiquei pensando, né? Eu oro e peço a Deus o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para falar para nós, qual a série que nós vamos começar. E quem já participa do nosso clube, quem já é do nosso clube, sabe que toda semana a gente começa uma série nova. E aí eu voltei para a série antiga. Então, essa semana nós iremos começar Desenhe o Teu Futuro, parte 2. Desenhe o Teu Futuro, parte 2. A semana passada foi tão tremendo, foi tão incrível. E se você não assistiu a série da semana passada, eu recomendo que você assista a série da semana passada, porque foi poderosa. E nós vamos continuar, eu acredito que Deus tem mais coisas ainda para falar conosco sobre o nosso futuro, gente. Deus, Ele tem falado, sabe? Nós desenhamos o nosso futuro. Olha só, eu tenho 2 filhos, o Nathan e o Benjamin. E eu oro, eu ensino, eu converso com eles, sabe? Eu tento fazer eles, eu desejo algo pro futuro deles. Eu planejo o futuro deles, é por isso que eu cobro tanto escola, que eu cobro tanto estudar, que eu cobro tanto as atividades que eles têm que fazer. Por quê? Porque eu penso no futuro deles. Não existe ninguém neste mundo, no mundo, né, fora Deus, não existe ninguém neste mundo que deseja tanto um futuro de sucesso, abençoado, feliz para os meus filhos, como eu desejo. Assim também é Deus. Deus deseja um futuro próspero, abençoado. Deus tem planos para nós, sim. Mas assim, gente, se os meus filhos, eles vão ser médicos, empresários, advogados, professores, pastores, eu não sei. Eu posso planejar, mas depende deles realizar o que eles vão ser ou não. A mesma coisa é Deus. Deus, ele pode ter promessas para o nosso futuro. Ele pode ter, não, ele fez promessas para o nosso futuro. Mas quem determina se vai viver essas promessas somos nós. Quem está me entendendo aqui? Deus tinha uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel
pro povo deles. Mas alguns dois, de milhares, né? Claro que Josué, Caleb e a família, Josué, Caleb, alguns poucos viveram o futuro que Deus prometeu para eles. Que Deus, gente, olha, minha oração hoje é que eu e você, nós possamos viver o futuro que Deus tem para nós. Que eu e você, nós possamos desfrutar do futuro abundante que Deus tem prometido para nós. Que nenhuma ação nossa torta, incrédula, nos tire do futuro que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo? Quem aqui quer viver o futuro que Deus tem para nós? Eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver. Eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver. Tem um ditado que a gente utiliza, né? Que eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu posso o que Deus disse que eu posso. E eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver. Quem acredita nisso? Então nós vamos hoje continuar esta série, né? Nós vamos continuar a série que a gente deu início na semana passada, Desenhe o Seu Futuro, parte 2. E eu quero que vocês abram a Bíblia aí em 2 Samuel 13:1. 2 Samuel 13:1 conta a história e eu vou te falar aqui. O tema de hoje vai ser forte. Vai ser forte, já que subam os sapatos aí, porque vai voar sapatadas com amor. Mas eu acredito que vai te ajudar muito, vai me ajudar muito. O tema de hoje é Desenhe o Teu Futuro através dos conselhos. Desenhe o teu futuro através dos conselhos. Olha só, 2 Samuel 13 conta a história de Absalão. Então eu vou ler aqui um pouquinho para você entender. Tinha Absalão um filho de Davi e uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou por ela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe uma coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo. Risca isso, gente. Amigo de Aminon, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Que é sagaz, gente? Esperto, sabe? Aquele espertalhão, esse é o Aminon. E lhe disse: por que tanto emagreces de dia para o dia? Por que tanto emagreces de dia para o dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Olha o versículo 5. Gente, presta atenção, porque essa série, olha, a live de hoje está imperdível. Disse-lhe Aminon, disse Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a preparar a comida, eu comerei da sua mão. E foi isso que Aminon fez. Deixa eu explicar aqui para vocês esse texto. Aminon, filho de Davi. Tamar também filha de Davi, certo? Tamar era irmã de Absalão. O que acontece? Aminon se apaixonou pela irmã. Aqui foi o incesto, gente. Aminon se apaixonou pela irmã e ele estava triste, ele sabia que aquilo era impossível. Aí vem um amigo e dá um conselho. O conselho do amigo foi: olha, faz o seguinte, deita lá, finge que você tá doente e fala pro rei: ó, eu acho que eu só vou comer se Tamar vier e cozinhar pra mim aqui na minha frente, e aí eu vou conseguir comer. E Davi, o pai, pegou e fez isso. Tamar, vem aqui, vai lá, minha Aminon, e faz. E ela foi lá. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Ela foi lá, ela fez o bolo, ela na frente dele e tal e tal. E aí ele pegou e forçou ela ali. O que eu quero dizer aqui, gente? Não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. O nosso futuro, ele é determinado por conselhos, sim. Mas a gente precisa entender quais conselhos a gente ouve.
Na minha opinião, tá? Existem conselhos e existem palpites. Existem conselhos e existe gente se intrometendo na tua vida. Existe conselho, que na minha opinião, conselho é quando eu peço. Conselho é quando eu peço. E palpiteiro e gente que se intromete na tua vida é aquela pessoa que ela fica ali, você não pediu, mas ela quer dar uma opinião sobre a tua vida. Conselho é diferente de opinião. E o que vai te levar a ter um futuro abundante é conselho, não é opinião. Não é truquezinho. Vocês estão conseguindo me entender? Hoje Deus vai falar conosco e vai nos tirar algumas travas na nossa vida. Existem coisas que a gente ouviu de parentes, de mãe, pai, de irmãos, de todo mundo, de amigos. Existem coisas que a gente ouviu e que a gente guardou e que a gente utilizou e que a gente fez alguma coisa. Gente, coisas que vão nos levar pro buraco. Coisas que vão... Sabe qual foi o futuro de Aminon? A morte. Abisalão matou o irmão. Por causa dessa orientação errada aqui do amigo. A pessoa, ela pode ser teu amigo. Eu não tô dizendo aqui, gente, que Jonadab não era amigo de Aminon, que Jonadab não gostava de Aminon. Não. Mas existem conselhos que nos levam pro buraco. Existem orientações, palpites que não são que nós devemos ouvir. A Bíblia diz em Provérbios 15, eu vou abrir aqui para vocês. A Bíblia diz o seguinte: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nós temos êxito sim quando a gente ouve conselhos. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha Bíblia, pra você ver. Minha Bíblia tá velhinha, tá? Olha aqui. Ó, aqui tá escrito mentoria. Há muitos anos atrás, eu entendi que mentoria era algo de Deus, porque são conselhos. Presta atenção aqui, gente. Existem conselhos e a grande maioria eu tenho que pedir. Muitas vezes a gente tem alguns erros aqui. Primeiro, a gente não pede conselhos, porque a gente acha boa no que a gente faz, a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente não quer incomodar as pessoas, e aí a gente não pede conselhos. Então aqui nós temos um grande erro, nós precisamos de conselhos. A Bíblia diz que quando não há conselhos, os projetos fracassam. Mas para quem que eu peço conselho? Eu peço conselho para quem é bem sucedido naquilo. De verdade, esses dias eu falei com uma mentorada minha e eu falei para ela que assim, a mãe, ela tem que amar, ela tem que honrar, né? A palavra de Deus diz honra teu pai, tua mãe, a gente tem que amar, a gente tem que honrar, a gente tem que cuidar para a vida toda, mas existem coisas que a gente não pode ouvir. Por quê? Porque a pessoa, por mais que nos ame, ela não é bem sucedida naquilo dali. Ela não tem o conhecimento naquilo dali para te aconselhar. Não ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Vocês estão me entendendo, gente? Quem aqui já ouviu um conselho que te colocou no buraco? Que te fez ter um problema? Quem aqui já ouviu um conselho ruim? Quem pode me aconselhar sobre a minha família é quem tem uma família próspera. Como que eu vou pegar conselho com uma pessoa que não tem uma família? Como que eu vou pegar conselho com uma pessoa que não tem filhos, aí eu vou pedir conselho sobre filhos? Quem não tem filho sempre tem uma fórmula para falar. Ah, mas ó, você tem que cuidar dos teus filhos, porque teus filhos estão bagunceiros. Nananana. Gente, a pessoa não tem filho. O que quer falar de quem tem filho? O que quer
falar, que quer achar que tem condições de aconselhar uma mulher que tem filho. Ela acorda a noite toda, ela tem o trabalho de ficar trocando fralda, ela conhece exatamente. Gente, normalmente quem não tem filho fala assim, ó, não coloca pra dormir na cama, por quê? Porque vai dar problema. Não coloca pra fazer isso, por quê? Porque vai dar problema. Se você não tem filho, não se mete na vida de quem tem filho. Eita, que sapatos. E você que tem filho, para de ouvir o palpite de quem não tem filho. Aí você quer pedir conselho ou ouvir o palpite daquele tio fracassado que nunca construiu nada financeiramente e aí ele tá te aconselhando financeiramente. Como assim ele tá te aconselhando financeiramente? Ele nunca construiu nada financeiro. Poxa, é um tio legal, é um tio que gosta de você, é um tio bacana, mas que nunca construiu nada financeiramente. Ele não tem como te aconselhar. Quem tá me entendendo aqui? O nosso futuro é construído através dos conselhos que a gente ouve, e que a gente coloca em prática. Poxa, se eu não tenho na minha família ninguém que tem propriedade para me aconselhar financeiramente, eu vou pagar uma mentoria financeira. Eu vou ler um livro, porque no livro tem muitos conselhos. Eu vou assistir alguém que tem conhecimento financeiro. Como que eu vou pedir conselho? Na verdade, normalmente aquela pessoa que não tem uma alimentação saudável, ela quer falar pra você o que pode comer, o que não pode. Não, pode comer mais um pouquinho, não tem problema nenhum não. Gente, eu tenho que me aconselhar com quem é boa nisso, com quem é disciplinada na alimentação, com quem come de forma correta. Eu preciso de conselhos sim, mas conselhos construtivos. Não misture as coisas, meu bem. Você tem que ouvir quem construiu alguma coisa. Não deixe. E aqueles conselhos, aqueles palpites que eu não pedi? Aqui, gente, a Minon não pediu, não é verdade? A Minon não pediu, foi o amigo que ficou, mas me conta aí o que foi, me conta aí o que foi. E foi esse amigo que fez com que a Minon, o futuro dele, fosse perder a vida. Me dei muito mal diversas vezes. Eu também já ouvi conselhos que me fez tomar atitudes erradas. Então os conselhos, eles são benéficos, eles são para construir nosso futuro. A gente precisa sim pedir conselhos. Mas não de qualquer pessoa. A gente não pode escutar qualquer pessoa. A gente precisa buscar conselheiros de pessoas certas. Tem o Thiago, esqueci o nome dele, meu Deus. Thiago, me lembra aí, gente. O Thiago, especialista em pessoas, que tem o livro Especialista em Pessoas. Tá me vindo Thiago Negro aqui na cabeça, não é Thiago Negro, não. O Thiago, especialista escritor do livro Especialista em Pessoas. Fugiu aqui o nome da criatura, mas você sabe aí. Eu gosto muito de ouvi-lo. E aí ele fala muito sobre Brunet. Isso, meu bem, obrigada, Thiago Brunet. Ele fala muito sobre ter conselheiros. E aí ele diz que ele tem um conselheiro de vida, ele tem um mentor de finanças, ele tem um mentor de cada um. E aí ele conta que tem mentor dele que ele não gosta. Tem mentor dele que ele não gosta, mas que ele aprende muito. Às vezes o conselho que a gente vai ouvir, gente, não é gostoso. Não é verdade? Às vezes o conselho que a gente vai ouvir não é aquele que a gente gostaria. A Minon, ele precisaria ouvir um conselho de quê? Ela é tua irmã, cara. Ela é tua irmã, sai fora. Vai olhar outros lugares. Ela é tua irmã. Esse seria o conselho correto de um amigo que
procura ajudar o outro. Mas o amigo, o que ele fez? Ele quis dar o conselho que era gostoso para mim não ouvir ali. Ó, faz assim, ó, faz assim. Às vezes você tem que ouvir da pessoa, do teu conselheiro, ó, fecha a torneira. Bora economizar para você pagar tuas contas? Chega de comprar a blusinha. Às vezes você tem que ouvir assim, ó, acorda cedo. Eu sei que vai te doer aí, mas acorda cedo porque isso vai te ajudar. Às vezes você vai precisar ouvir assim, ó, começa a orar, você não tá orando, você não vai conseguir. Às vezes você vai precisar ouvir, uma vez eu tava no culto na igreja, aí chegou uma pessoa muito querida do meu lado e uma pessoa solteira. Há muitos anos isso, tá, gente? Há muitos anos. Chegou essa pessoa solteira do meu lado e eu tava, na hora do louvor, eu olhei assim pra ela e ela tava com a cara, à noite, um culto à noite, de jovens, ou seja, né, ela solteira, ou seja, era um lugar propício para que ela conhecesse alguém. E aí ela com aquela cara lavada, assim, sem nada, aí eu catei minha bolsa, tinha uma bolsinha com maquiagem, eu catei a maquiagem, dei pra ela, falei, ó, vai lá no banheiro e arruma a tua cara. Ela olhou assim, falei, sim, meu bem, se eu, que sou casada, muito bem casada, tô aqui arrumada, como que você, solteira, que deseja casar, tá com essa cara toda amassada? Você precisa se cuidar. Aí ela, tá. E aí ela foi lá no banheiro se arrumar. Às vezes a gente precisa de pessoas para nos despertar. Pensa aí, o que na tua vida tá faltando conselhos? Conselhos construtivos. Os conselhos construtivos vão te levar a alcançar sim os teus sonhos, um futuro abundante, a entrar na terra prometida, a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Conselhos construtivos te ajudam da mesma forma que os conselhos destrutivos destroem o teu futuro. Qual vai ser a hashtag de hoje? Eu vi que a Cami colocou uma hashtag ali, eu não lembro. Qual vai ser a hashtag da live de hoje? Se você é nova aqui, todas as vezes na nossa série, no nosso dia, a gente escolhe uma hashtag para que a gente fique o dia todo pensando nessa hashtag. Para que a hora que terminar a live a gente vai lá e comente essa hashtag. A Ariane é a pessoa que nos desperta. Amém, querida. Amém. Amém. Qual que vai ser a hashtag de hoje? Tem alguém aqui que é nova no nosso clube? Coloca aqui pra mim. Gente, olha só. Sábado, 7 horas da manhã, eu vou fazer um treinamento para as minhas alunas do Quem Planeja Realiza. E eu vou te ensinar a ter disciplina. E nesse treinamento, além de todos os exercícios que você vai fazer ao vivo comigo, eu vou te entregar um plano de ação de 30 dias. Todos os dias você vai ter uma ação prática para que você coloque em ação e você se torne essa pessoa mais disciplinada. Quem tem disciplina vive uma vida abundante. Então, se você é minha aluna do QPR, entra lá na plataforma do QWiFi para você pegar o link do Zoom e também o material, vai ter uma apostila. E quem não é ainda aluna do QPR não vai ficar de fora. Lá na minha bio tem o link lá, você pode entrar no QPR até o dia 23, que aí você recebe a apostila, a planilha do treinamento e você vai conseguir participar desse treinamento junto. Hashtag eu ouço Deus. Amém. Então bora na hashtag da Adri, hashtag eu ouço Deus. Que você possa ouvir o dia todo, ouvir os conselhos de Deus. Que você possa ouvir direção de Deus. Que essa semana seja uma semana onde você escute a direção para que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Amém? Olha só, um beijo no coração. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe o teu dia. Que você viva algo incrível, minha gente. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau. Gente, não esquece de ir lá comentar na live. Hashtag eu ouço Deus. Comenta lá.